Olá, a paz do Senhor Jesus, irmãos, que a bênção do Senhor esteja em cada lar aqui presente. Não sei se estão chovendo aí no seu estado, no seu país, na sua cidade, mas aqui em Minas Gerais está caindo um temporal, mas eu amo a chuva, irmãos. Bom, hoje eu escolhi um tema para que a gente pudesse conversar, né, falar sobre um tema, sobre algumas curiosidades sobre a Bíblia Sagrada e os 8 erros que eu achei interessante em falar para vocês que as pessoas cometem ao ler a palavra do Senhor. Então, você quer conhecer um pouquinho mais? Então, vem comigo. Pois bem, a Bíblia Sagrada é uma biblioteca, né? Traduzida do grego, chamada koine, que significa livros. Ela tem duas partições, que é o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e para nós, né, é a nossa Bíblia Sagrada, para o nosso cristianismo. Os primeiros achados manuscritos foram achados em papiro, ali na região do Mar Morto, em Jerusalém, em Qumran, por escribas especializados, arqueólogos, por volta de 1947. A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, num período cronológico de 1500 a 1600 anos. Alguns estudiosos falam que a Bíblia tem, por idade de sua escrita, né, de versão completa, de 2.700 a 3.000 anos de existência. Muito tempo, né, gente? Pois bem. Está inserida em vários locais, né, nesse período de escrita, na Ásia, na Europa, em Jerusalém, em Israel, na Síria. Então, assim, foram vários autores, não só de um lugar, mas de vários lugares que ela foi escrita. Ela foi escrita em 3 idiomas, né? Hebraico, aramaico e grego, sendo que a maior parte foi escrita, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Tem algumas partes dentro desse Antigo Testamento que foi escrito em aramaico, alguns livros, por exemplo, o Êxodo, que está no capítulo 4 e o capítulo 7. Daniel e Gênesis. Daniel não foi escrito todo, mas Daniel, o capítulo 2 e 7 está em aramaico, ok? Também existe várias Bíblias, não é só a Bíblia protestante que eu e você conhecemos. Tem a nossa Bíblia, composta por 66 livros, né? 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, mas também tem a Bíblia Católica, que é composta de 73 livros, 46 livros no Antigo e 27 no Novo Testamento. Mas, além desses livros, tem também 7 livros apócrifos. O que são livros apócrifos? São livros que não estão dentro da lista do cânon. O que é o cânon? É uma lista de textos religiosos que são inspirados por Deus e que têm autoridades espirituais. Quais são esses livros apócrifos? Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria e Baruque. Então, são esses livros que não são aceitos por não ter autoridade espiritual. A Bíblia Católica, ela veio da Vulgata, né, que foi a tradução do hebraico, aramaico e grego para o latim por São Jerônimo, no século IV. Tem a Bíblia também ortodoxa, que são compostas de 78 livros. Ela utiliza a Septuaginta como tradução, né, que é a tradução da hebraica para o grego koine, no século III a.C. E essa tradução ela foi utilizada por todos os apóstolos, inclusive os padres da Igreja Oriente. A Igreja Ortodoxa, ela tem algumas comunidades em alguns países, como Rússia, Romênia, Grécia e Sérvia. E aqui no Brasil também tem igrejas ortodoxas, que está localizado no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro e no estado do Paraná. Houve uma incisão, né, uma separação entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa em 1054, onde os líderes, né, da Igreja
de Constantinopla e a igreja de Roma se excomungaram mutuamente. Né? Eles tinham divergências dogmáticas e litúrgicas e que isso não foi possível das duas igrejas continuarem a ser unidas. Então, se você for um dia visitar uma igreja ortodoxa, você vai ver que a liturgia é totalmente diferente da igreja católica, ok? Apesar que a igreja ortodoxa, algumas ainda têm adoração a santos. Tem a Torá também, né? Que é o Pentateuco, né? Os 5 livros da Bíblia. A Bíblia em si é um livro mais vendido no mundo inteiro. Foram mais ou menos 5 bilhões de cópias vendidas no mundo inteiro. É o livro mais distribuído em todo o mundo. É o livro mais lido em todo o mundo. Ele foi traduzido em centenas e centenas de idiomas, né? Um exemplo que eu tenho para mim, né, como missionária, é o exemplo do missionário William Carré, que ele fez uma missão lá na Índia. Ele foi um homem que se dedicou muitos anos da sua vida, cerca de 21 anos, na tradução da Bíblia para o povo indiano. Durante esses 21 anos, ele teve muitos obstáculos. Ele teve morte da esposa, morte dos filhos, ele ficou doente, né, principalmente com aquelas doenças sazonais da Índia. Ele foi perseguido pelo governo indiano, perseguido pelos hinduístas, destruíram seus materiais que já estavam traduzidos. Então, em 21 anos que ele conseguiu trazer a Bíblia traduzida para o Tamil. Outro missionário também que a Índia teve na sua construção cristã foi Filipe Fabrício. Ele fez a tradução e tentou fazer a tradução do hebraico, aramaico e grego para o telugo. Telugo é uma das 36 idiomas que tem na Índia. Então, assim, mas ele não conseguiu ver essa tradução, ele morreu antes, mas essa tradução chegou na língua telugo em 1854, durou 120 anos para essa Bíblia chegar ao povo indiano na língua telugo. Olha para vocês verem o sacrifício que esses homens e outros homens que eu poderia citar aqui para vocês tiveram para traduzir a Bíblia, que hoje tão facilmente eu e você temos em casa. Né? E que muitos cristãos têm ela aberta na estante, na cabeceira da cama, no Salmo 23, no Salmo 31. Ela não tem que estar aberta, ela tem que estar dentro de você, dentro do seu coração. Esses homens sacrificaram as suas vidas para traduzir a Bíblia para muitos povos que não tinham essa Bíblia traduzida nas suas línguas para que eles possam ser lidos. Uma curiosidade também que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é países que estão proibindo a questão da Bíblia e até mesmo a entrada de cristãos nesses países. O primeiro país é a Coreia do Sul, Coreia do Norte. Lá, ser cristão é um crime contra o Estado. O Sudão. Sudão, geograficamente, localizado ali no norte da África, né? Ele tem na sua Constituição Federal que ele tem liberdade religiosa, mas a maioria da população do Sudão é islâmica, muçulmana. E atualmente, lá no Sudão, eles estão proibindo a construção de novas igrejas cristãs. O governo fala para o povo assim, olha, nós não queremos mais construção de igreja cristã porque já tem o suficiente. Só que os cristãos estão entrando com uma ação judicial contra o Estado e o governo federal para que, reivindicando essa parte da Constituição que eles têm liberdade religiosa. Então, lá está tendo dificuldade de criação de novas igrejas cristãs. E quando eu falo de novas igrejas cristãs, eu não estou falando só de protestantes, estou falando de católicos e protestantes também. Outro lugar também que a Bíblia não é aceita é na Arábia Saudita, na Eritreia, no Afeganistão, que lá o Afeganistão, os cristãos são perseguidos pelos islâmicos radicais, China, Vietnã. E agora também eu li uma reportagem
Nos Estados Unidos, alguns estados, em escolas de ensino médio, né, o high school, alguns pais entraram no poder público para proibir essas escolas de terem a Bíblia, alegando que a Bíblia tem textos que são vulgares e eróticos. Olha para vocês verem. Então, assim, a coisa está muito difícil em relação a você ter a Bíblia. Eu espero que isso não chegue aqui. Mas se chegar, irmãos, que nós estejamos preparados para esse tipo de coisa. Que nós estejamos preparados e que a Bíblia esteja aqui, ó, guardada no nosso coração. Mesmo que nós não tenhamos ela em papel, mas que ela esteja na nossa mente e no nosso coração. Isso era uma curiosidade que eu queria trazer para você, mas sem mais delongas, vamos para os 8 erros que os cristãos, que você que está me ouvindo, pode cometer ao ler a palavra do Senhor. Primeiro, é você ler a Bíblia aleatoriamente. Né? Quando nós pegamos a Bíblia, né, a palavra do Senhor, e buscamos um texto sem ter nenhum tipo de sequência, né? Por exemplo, eu abri aqui em Timóteo, aí eu começo a ler o primeiro capítulo de Timóteo. Depois, no outro dia, eu já vou lá para Mateus. Você entende que não tem um raciocínio, tanto de tempo, como de espaço e histórico? Então, quando você ler a Bíblia sem ter uma sequência, você perde muito a questão da profundidade do segmento histórico dos acontecimentos. Outra coisa que você também deve tomar cuidado é quando você ler a Bíblia sem ler o contexto do texto central que você escolheu. Por exemplo, você deve ler o texto central e ler o que está antes e o que está depois. Vamos te dar um exemplo. Filipenses 4,13. Paulo diz assim nesse texto: eu tudo posso naquele que me fortalece. Ok? Mas se você for ler o versículo 10, 11 e 12, você vai ver que Paulo passou muita privações na sua vida, muitas perseguições, muitas humilhações. Paulo foi rejeitado, humilhado, apanhou, passou frio, passou necessidade de roupa, de comida. Alguns textos não está tão inserido essas questões detalhistas, mas se você for estudar realmente o texto, você vai ver que Paulo passou muitas privações. E aí, quando você vai ver depois do versículo 13, ele fala que ele recebeu donativos, né, provisão da igreja de Tessalônica. E ele ainda agradece por essa provisão. E ainda fala assim, não foi uma e nem duas, não foi uma somente, foram 2 provisões que eu recebi. Aí ele fala assim, eu não estou interessado nos donativos, mas sim que a palavra chegue até vocês. Então, quando você lê um texto, você procure ler o que estava antes e o que estava depois, para você ter uma boa compreensão. Né? Não somente eu, tudo posso naquele que me fortalece, mas será mesmo? Se Deus começasse a aprovar você e você não ia reclamar, porque Paulo não reclamou. E a gente às vezes peca diante do Senhor através das murmurações. Então tome cuidado quando você citar um texto, imagine como que Paulo sofreu para falar nessa parte do texto de Filipenses, eu tudo posso naquele que me fortalece. Outro erro que eu vejo muito é você ler a palavra da Bíblia, mas ela deve ser lida, meditada e praticada. A Bíblia Sagrada, ela não precisa ser simplesmente lida, ela tem que ser lida, ouvida, meditada. Então, quando a gente medita na palavra do Senhor, a gente é como se a gente estivesse comendo aquela palavra, né? Colocando aquela palavra no coração da gente. Né? Lá em Tiago 1:22, ele fala o texto seguinte, que o homem que ouve a palavra do Senhor, mas não a pratica, é semelhante a um homem que vê o seu próprio reflexo no espelho e depois ele sai e já não se lembra mais da sua aparência. Vou ler para vocês. Tiago 1:22, que está assim, ó.
Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, o seu próprio reflexo em algumas traduções. Pois se a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. No versículo 25 fala o seguinte: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Olha para você ver. Mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Ainda tem essa promessa do Senhor, que se você praticar a palavra do Senhor, o Senhor vai abençoar em tudo que você tocar, em tudo que você fizer, em tudo que você realizar. Então o Senhor nos convida não somente ler, mas meditar e praticar a palavra do Senhor. Outro erro que as pessoas cometem muito é aplicar as promessas que foram feitas diretamente para Israel a outras nações. Como nós, gentios, tem coisas dentro da Bíblia que foi feita para Israel, não foi feita para nós, foi feita para o povo judeu. Né? Como está escrito lá em Isaías, que ele fala assim, que que ele traz novamente o seu povo remanescente, né? Para se ajuntar de novo na sua terra escolhida, né? Então ele traz os judeus de novo para Israel, e aconteceu isso mesmo. Não sei se vocês viram que os povos judeus estavam saindo de outras nações e voltando para Israel. Então essa palavra de Isaías já se cumpriu. A Bíblia não é um livro mágico, irmãos. Ela é um livro inspirado pelo Senhor. E para nós conhecermos a vontade, a direcionamento, os mandamentos do Senhor. Então nós temos ela como um manual para o céu, como está escrito em Timóteo, né, 3,16. E também outra coisa que nós erramos, né, e alguns cristãos erram, é de não ter uma leitura cronológica, de você começar a ler do Novo e não ler o Velho Testamento. Então você deve começar por Gênesis e ler todo o Velho Testamento, depois ir para o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é a base do Velho. Né? Você vê muitas referências do Velho Testamento no Novo Testamento. Então, quando você não tem essas questões e também não se atém nos gêneros literários, né, poéticos, históricos, né, das cartas e epístolas que tem na Bíblia, se você não se ater a essas questões literárias, você não consegue ler, você não consegue compreender. Então que você tenha uma sequência do Antigo Testamento, você lê o Gênesis todo, depois você vai para Êxodo, para você conhecer a genealogia do povo, como foi formado os povos, como que foi formado o povo de Israel. Por exemplo, as guerras que Israel teve que fazer para conquistar a terra de Canaã, né? Então isso seria interessante, você ter essa ordem cronológica. Não considerar também, quando eu falo isso, não considerar mesmo esses estilos literários. Isso é importantíssimo para você que quer ter uma visão geral da Bíblia, uma visão mais profunda dos assuntos da Bíblia. Por quê? Quando você estuda de forma mais aprofundada a palavra do Senhor, quando você vai para a igreja, o pastor vai falar sobre alguma coisa, você já tem em mente aquilo. Você já tem em mente do que ele está falando e aonde que está aquele texto. Por exemplo, você quer estudar hoje sobre Melquisedeque. Então a Bíblia lá em Gênesis fala sobre Melquisedeque. Só que talvez tenha alguma parte que só fala assim, ele foi rei de Salém e era um sacerdote. Mas eu quero ter uma profundidade sobre Melquisedeque. Então eu vou pegar um dicionário bíblico e vou ler sobre a palavra Melquisedeque e o que tem e que os estudiosos teólogos descobriram sobre essa pessoa. Eu quero falar, por exemplo, eu quero ler, por exemplo, sobre Moisés. Claro que Êxodo fala, né, todo Êxodo fala da trajetória de Moisés, das
desde quando ele foi chamado por Deus para ser o líder de Israel, mas eu quero saber mais do que está escrito ali. Então eu vou para um dicionário bíblico, eu vou para um dicionário hebraico, para a gente ver as questões de palavras, de tradução. Então isso remete que você tem um zelo com a palavra do Senhor, ok? Agora eu vou dar uma palhinha para você que quer realmente se aprofundar no estudo. Então algumas bíblias eu vou te sugerir, você que está iniciando agora, você que tem curiosidade, mas que quer ler a Bíblia mesmo de forma densa e que tenha, às vezes, talvez uma dificuldade com a questão de linguagem, de texto, tem algumas Bíblias de linguagem mais fácil de compreensão. Por exemplo, a NVI, a Bíblia de linguagem de hoje, a Almeida Fiel. Então são Bíblias com uma linguagem mais fácil de compreensão, para você que não tem muito manuseio com a Bíblia. Agora, você que quer um estudo mais aprofundado, você quer uma Bíblia de estudos, quer uma Bíblia que te dá um remete a comentários mais profundos, então eu sugiro para você a Bíblia a Shed, que é muito boa, a Bíblia da Thomas Nelson, aquela azul, a Bíblia de Genebra, a Bíblia de Thompson e a Bíblia, como é que chama, gente? A Bíblia de Estudo da Fé de Concordância. Claro, irmãos, que não existe tradução perfeita, ok? Não existe. Não existe tradução perfeita. Claro que tem traduções que são mais completas que as outras, mas eu gostaria que vocês se atentassem justamente nisso, que todas elas têm a palavra do Senhor, mas se você quiser um aprofundamento, aí você tem que ir para um dicionário, ou então até mesmo pegar uma Bíblia em hebraico, se você tem facilidade com a língua, se você já estudou hebraico, ou até mesmo uma Bíblia em grego, que se você já estudou grego, você vai ter facilidade de escolher e de também ler, ok? Mas se você só quer um aprofundamento, você pode adquirir uma dessas Bíblias que eu citei para vocês hoje, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso é para ensinamento, para que vocês possam crescer em Cristo Jesus e que Deus possa abençoá-los de uma maneira poderosa e instruí-los na palavra perfeita do nosso Deus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Você que ainda não é meu inscrito, se inscreva no canal. Semanalmente nós temos vídeos novos e contamos com os likes de vocês. Ó, um abraço, um beijo, que Deus abençoe. Tchau, até o próximo vídeo.